Olá! Hoje vamos conversar um pouquinho sobre religiosidade, algo que nós costumamos ouvir desde pequenos, não é verdade? Independente do lar em que você foi criado, se era católico, se era evangélico, mas se era cristão, né? Se é cristão o seu lar, a gente tem essa facilidade de ouvir isso desde sempre. Puxa, olha, aquela tal pessoa é muito religiosa. Fulano, é religioso ao extremo. Mas a gente precisa entender que Deus não é religião. Deus é uma pessoa, né? A Bíblia mostra que Deus é triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Filho, que foi Jesus, desceu à terra como homem. Então, Deus é um Deus que não está dentro de uma caixa, dentro de um formato religioso no que essa palavra significa. Porque religião significa religar com Deus. Foi isso que Jesus fez quando veio aqui. Ele veio para nos religar a Deus. Desde que Adão e Eva desobedeceram às ordens de Deus lá no Éden e foram retirados daquele lugar e de tudo que era tão bom ali, tão prazeroso, tão perfeito, o homem ficou desconectado, desligado de Deus. E a gente sem Deus não pode nada. Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. E nós podemos fazer muitas coisas pela força do nosso braço, pela capacidade intelectual, mas se não tivermos a direção de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus, nós chegaremos em lugares limitados. Haverá um ponto em que nós não seremos capazes, mas quando nós andamos com Deus, Deus nos dá inteligência espiritual além da intelectual. Deus nos dá graça, conhecimento, revelação, direção, e é isso que significa religião. Religião não significa você saber a Bíblia de cor, de Gênesis, Apocalipse, como muitos religiosos de fato sabem, ou decorar preces, fazer rezas diárias, independente se você é católico, se você é cristão. O mais importante é ter relacionamento com Deus. Deus é paternidade, sim, mas Deus é relacionamento. Ele espera uma correspondência de nós. A religiosidade, ela, na maioria das vezes, acaba escondendo coisas por detrás da aparência. Ela tem pecados ocultos, muitas vezes. Sabe aquela coisa de pessoas que apontam muito o dedo para determinada área? Então, a religiosidade, ela leva pessoas a atitudes extremas. Além de apontar o dedo, elas praticam, elas exigem a prática de exigências. Elas mesmas não praticam. Eram os chamados fariseus, como a palavra de Deus fala. Então, às vezes são práticas absurdas, baseadas em dogmas humanos, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, veja o que Isaías diz. Isaías 29:13 diz: o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Quer mais um exemplo? Jeremias 10:3-5. Os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, um artesão a modela com seu formão, enfeitam-no com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos para que não balance, como um espantalho numa plantação de pepinos. Os ídolos são incapazes de falar e têm que ser transportados porque não conseguem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer mal nem bem. Oséias 6:6. Pois desejo misericórdia, Deus dizendo, e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Deus está preocupado com relacionamento. Deus está interessado em relacionamento. E como a Bíblia sempre se completa, aquilo que foi falado no Velho Testamento, ele é de novo reforçado no Novo Testamento, porque Deus é um Deus atemporal. Veja o que Tiago diz. Tiago 1:22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Então não adianta você saber a Bíblia de cor e salteado, não adianta você apontar seu dedo para fulano, beltrano, se você não faz. É isso que Deus está falando. Você precisa conhecer a palavra e praticar a palavra. Tiago 1:26, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua,
Engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Por quê? Porque Deus fala que nós precisamos cuidar daquilo que falamos. 1 Timóteo 5,4. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Obviamente, nós precisamos entender que a palavra religião, traduzida muitas vezes de uma forma inadequada, por causa da pobreza, apesar do português ser uma língua rica, a língua portuguesa, infelizmente, não consegue uma tradução fiel ao hebraico, ao grego, né? E Colossenses 2,8 diz: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Que você seja uma pessoa íntima de Deus, íntima de Jesus Cristo, que tenha revelação e intimidade com o Espírito Santo, porque o mais é apenas protocolo. Deus te abençoe.